Bom dia, Observatório Feminino no ar, comigo, Fernanda Rodrigues. Para debater com a gente aqui, eu tenho hoje Day Dias, empreendedora social. Bom dia, Day. Bom dia, Fernanda. Um prazer sempre estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Bom dia, Silvana Lobo, defensora pública. Bom dia, Fernanda. Bom dia para todo mundo que nos ouve aí, gente. E a jornalista Aline Neves, bom dia. Bom dia, Fernanda. Bom dia para todo mundo que está ligado no Observatório no Radinho e também nas redes sociais da Itatiaia. Bora lá então, gente. Carnaval acabou, mas alguns assuntos continuam na pauta do dia a dia. Então vamos lá. Por exemplo, a escola de samba, né? Acadêmicos de Niterói, que homenageou o presidente Lula e foi rebaixada, não por isso, mas foi rebaixada do grupo especial do Carnaval do Rio de Janeiro. Após a escola cruzar a Sapucaí, logo após, né, políticos de oposição, representantes de direita e evangélicos começaram a compartilhar ilustrações feitas com a inteligência artificial das suas famílias enlatadas nas redes sociais. As imagens mostram famílias conservadoras ou famílias preservadas, uma menção a ala da Acadêmicos de Niterói, que retratou a família tradicional formada por um casal heterossexual e filhos em uma lata em conserva. Quem assistiu o desfile, né, tinha uma ala que tinha ali a lata de sardinha ou de milho verde, grão de bico. E aí, no dia seguinte, a gente já abria lá as redes sociais e as pessoas, né, que geralmente evangélicos, as pessoas de direita, colocaram lá a família preservada, né, no sentido positivo da palavra e não pejorativo como crítica que foi usado no desfile. Vou começar com a Day, por quê? A gente está num país extremamente polarizado há alguns anos. E eu sei que mexeu muito e foi mais um motivo para levantar essa rivalidade de esquerda e direita, né, Day? Exatamente. Logo que eu vi, né, tô até com meu amigo aqui, imediatamente ele fez a imagem para mim e eu postei, deu uma repercussão, assim, tanto negativa quanto positiva. O que eu vejo em relação a essa escola de samba, né? Eu acho que a imagem tentou passar e tentou sugerir que a família conservadora, no modo geral, isso na minha visão, e foi o que eu entendi, até por isso que eu fiz a postagem, ela está meio que ultrapassada, está vencida, está guardada e está fora do tempo. E que, na verdade, né, a gente sabe, eu falo isso enquanto cristã, enquanto conservadora, enquanto também alguém mais à direita, a gente não pode colocar a fé, o casamento, a paternidade, a maternidade, como se fossem ideias antigas. A gente tem que levar isso de forma muito respeitosa e é por isso que eu fiz também a minha imagem da minha família dentro de uma lata de conserva, porque a gente que é conservador, a gente conserva aquilo que é bom. Então, a gente fez uma crítica também, né, para essa turma aí e fiquei muito feliz de ver que essa escola foi rebaixada. Silvana, pois a escola foi rebaixada. O Lula deu azar aí para essa escola. O que você acha dessa crítica, né, à família tradicional brasileira, como eles quiseram mostrar lá? A gente sabe hoje que as famílias são plurais, a gente sabe que as configurações, elas mudaram ao longo do tempo, mas existe uma liberdade, né? Acho que cada um tem ali a sua família do jeito que ela acredita que seja certo, o seu matrimônio, criar os filhos, é uma coisa muito particular, né? São duas coisas completamente diferentes, né? Uma coisa é escola de samba. Escola de samba, gente, já está no nome. Samba. Samba tem uma crítica, samba tem uma gozação, samba tem uma brincadeira, mas geralmente são temas alegres. Porque se a gente for ver, a turma conservadora devia ter reclamado muito quando o diabo matou Cristo aí, nessa escola para trás-mente, que teve, como teve lá na época do Joãozinho 30, isso lá na década de 80, que ele colocou o Cristo Redentor e teve que tampar o Cristo Redentor, deu muito mais polêmica do que qualquer coisa a respeito disso. E outra coisa, a quantidade de mulher pelada, de homem pelado que tem nisso, aí ninguém falou nada. Por causa de uma latinha, porque, vou te ser muito sincero, eu sou meio burra mesmo, mas quando eu vi, eu não vi nada demais, eu só achei aquilo engraçado, né? Achei super engraçado, até porque a maioria das famílias tradicionais do Brasil hoje são de mulheres cabeça dessas famílias. São elas que sustentam essas famílias. E nós temos muitas famílias de pessoas que são do mesmo sexo, com filhos, famílias sem filhos, são as mais diversas. Então, com muita sinceridade, eu achei ali que quem assistiu
fez uma puxada muito grande para chegar nesse tipo de pensamento. Eu não vi essa ofensa toda para que tivesse isso, não. Para mim, a ofensa maior é a família Doriana, que é todo mundo feliz, sorrindo, que não existe isso, né? Ô, Aline, você acha que eles politizaram bastante aí o nosso carnaval? Acho que essa escola quis realmente polemizar o carnaval. Aqui no Brasil, Fernanda, política, religião, futebol e agora até o carnaval dá confusão, né? Antes a gente podia conversar, tinha aquele debate saudável, aquele debate sadio entre amigos, entre família, mas agora tudo virou motivo de briga, grupos de WhatsApp, né, em que existe ali pessoas de direita, de esquerda, sempre dá confusão em época de eleição, e eu acho que o carnaval tem mesmo essa crítica social, né? Relembrando essa história que a Silvana contou, eu lembro, Silvana, 1990 mais ou menos, a Igreja Católica realmente foi em cima da Beija-Flor, foi em cima do Joãozinho 30, falando que é um absurdo pegarem um Cristo. Ele queria retratar o Cristo, como ele viu as pessoas do Rio de Janeiro na época, né? As pessoas na miséria, as pessoas em vulnerabilidade social. Ele peitou e colocou o Cristo ali tampado, né? Escrito censurado aqui embaixo. E eu também fico me perguntando, essas famílias homoafetivas, né, elas não foram retratadas, mas elas sempre são alvo de comentários. As famílias de mãe solo, as famílias que não estão nessa configuração, realmente, de famílias conservadoras, elas sempre estão em voga, elas sempre são criticadas, elas muitas vezes não são aceitas. Então, eu acho, sim, que a escola pegou pesado, principalmente no ano de eleição. Acho que contar a história do presidente, ok, mas podia pensar mais um pouco, deixar isso para o ano que vem, para depois. Aí eu vou concordar. Eu acho que quando o Lula foi consultado, porque ninguém fez isso de surpresa, ele sabia. Mesmo. Ele devia ter falado, vamos deixar esse trem para o ano que vem, não vamos mexer com isso agora, não. E mais, não se retratou só a vida dele. Porque o que Lata, ou família, ou Bolsonaro preso, o que isso tem a ver com a vida dele? Então, eu achei que pegaram pesado, mas não foi por isso que eles caíram, não. Caíram pela incompetência do desfile mesmo, que atrasaram para entrar na avenida, os carros que não funcionaram, a fantasia estava pobre. Foi isso aí que pegou. Ô, gente, acho que ninguém tem que ficar mexendo com a família de ninguém, não. Deixa cada um com a sua família, gente. Família é uma coisa tão, assim, sagrado mesmo, assim, né? Mesmo que seja ela a configuração que for, né? Mas eu acho que é pra cutucar mesmo, é pra fazer política. E eu não tô aguentando mais. Acho que tem muita gente como eu, assim, que não tá nesse fla-flu, né? No Atlético e Cruzeiro, trazendo aqui pra Minas. Eu não queria ficar nem no extremo de um, nem no extremo do outro. Porque política não é futebol. Eu não gosto de futebol, mas eu não preciso me envolver com futebol. Não vai fazer diferença na minha vida. Mas eu não posso dizer que que não gosto de política e falar que eu não vou me envolver. Porque a política, tanto de direita quanto de esquerda, vai interferir no meu dia a dia. Então, quando eu vejo esse embate por tudo vira, né, questão, eu fico pensando, oh, meu Deus, pra onde que eu vou correr, Dai? Eu normalmente não entro em nenhum tipo de polêmica, assim. As pessoas que estão ao meu redor até me cobram, Dai, posicione em relação a isso. Mas eu achei que foi tão intencional, desde o início da escolha de essa homenagem, em plena campanha, em pleno ano eleitoral, de falar do Lula, de colocar o Bozo preso lá. Tudo foi intencional. Ali não teve nada nossa, foi só uma forma de fazer o carnaval. Não, acho que não teve isso. E se a intenção era ridicularizar a família, acabou fazendo exatamente o oposto, né? A família continua sendo aquela forma da gente sempre querer proteger. E alguns conservadores, no geral, querem fazer. Quem tenta diminuir a família não faz isso por acaso. Muito pelo contrário, porque faz o porquê, né? A gente faz com que a gente quer mais lares fortes, crianças inteligentes mesmo, sem ficar sendo monitorada, sem ficar sendo induzida, né, por mídia oposto, que quer deixar nossa família mesmo, né, sabe lá Deus como. Ô, gente, vamos falar agora, mudar de tema, mas um tema também muito, muito, muito importante, desde sempre, né, que, e o Observatório fala muito sobre isso, voltou à tona, depois da operação Aperte os Cintos, que foi uma operação da Polícia Federal, que resultou na prisão do piloto de avião Sérgio Antônio Lages, né, por pedofilia. Nesse contexto, a senadora Margarete Busetti, do Progressista do Mato Grosso, defendeu a implementação efetiva do Cadastro Nacional de Pedófilos e Estupradores.
O sistema prevê a divulgação pública do nome completo e dos documentos de pessoas condenadas, em primeira instância por crimes sexuais. Margarete também cobrou, né, providências do Ministério da Justiça, e lembrando que essa lei ela foi instituída e sancionada em 2024. Aí, Silvana, eu vou começar com você. Tudo bem, o projeto foi dessa senadora, e aí foi sancionado pelo presidente Lula o ano passado. É um projeto muito importante, mas por que não vai adiante, como muitos que a gente tem por aí? Mas esse é de primeira necessidade. Não tenha dúvida, né, Fernanda, que é gravíssimas esses tipos de situações, mas eu queria fazer um alerta aqui para duas situações. Primeiro, não existe na nossa legislação o crime de pedofilia. Não, é uma doença, né? É uma parafilia. É uma parafilia que não acarreta a inimputabilidade. Ou seja, não é porque o cara é pedófilo, não é porque ele tem essa doença, que ele é impunível, que ele não vai responder por uma punição. Vai sim. Igual tem diversas outras. O alcoolismo, são várias outras doenças que se tem, que não acarretam a inimputabilidade. O que acontece é que a nossa legislação penal brasileira, ela não permite o relacionamento sexual com pessoas menores de 14 anos. Né? Nem mesmo beijos ou qualquer outra espécie de ato lascivo e seja praticado por quem quer que for. Então, se você tiver dois meninos de 13 anos namorando, os dois estão praticando os atos equiparados a crimes previstos na nossa legislação, porque a nossa legislação não prevê, seja família conservadora ou não. Tá? Então, não tem essa previsibilidade. Então, o que acontece? O problema de você ter um arquivo desse que possa ser consultado por qualquer pessoa e público apenas com uma sentença de primeiro grau é muito complicado. E eu te falo porque nós tivemos há pouquíssimo tempo aqui o caso de um estuprador que ficou anos, ele já estava com sentença de segundo grau, condenado, transitado em julgado, quando a vítima, um belo dia, viu um cara na rua e falou, foi esse, não foi aquele. E ele perdeu 20 e tantos anos da vida dele. E faça ideia quantas outras vítimas, porque ele respondeu mais de um processo, também falaram que era ele por conta do bigode. O bigode era muito parecido. Várias falaram que era ele. Aí eu te pergunto, como é que refaz isso? Qual que é a chance de ser refeito? Então, pelo menos a sentença de segundo grau, transitada em julgado, ela deveria existir. E não acredito que isso devesse ser público, não. Isso devesse estar na mão das autoridades todas, inclusive, e eu sou a favor do cadastro de DNA. Isso eu sou a favor também. Eu acho que é importante o cadastro de DNA, mas eu fico me perguntando, nos parentes dessas vítimas de abuso, de estupro, tudo bem, uma pessoa foi condenada, mas quantas também foram violentadas, Aline? Qual que é a sua opinião? Pois é, tá demorando muito o CNJ colocar esse cadastro no ar, na minha opinião. Porque eu fico imaginando, Fernanda, eu sou dona de uma escola, eu sou dona de uma creche, quero contratar ali alguém para trabalhar para mim. Eu acho que esse cadastro facilitaria, né? Porque a gente não pode colocar um pedófilo para ser um porteiro, para ser um cantineiro de uma escola, né? Vai colocar ele no ambiente que ele mais quer ficar, né? Então, eu acho que vai ajudar muito esse cadastro quem espera contratar alguém, né? Ter essa informação dele, olha, esse aqui já foi condenado, então é melhor não. Porque a pedofilia, o pedófilo, ele não espera, né? Ele tem que saciar esse desejo, essa doença dele, essa coisa horrorosa que é a pedofilia, né? Que é a exploração sexual de crianças, né? De criancinhas e de todas as idades, desde um bebê até uma menina de 13, 14, 15, né? Eu acho que esse cadastro está passando da hora da gente ter ele em mãos, de poder ser acessado, Fernanda. Dai, você que já trabalha há muitos anos, já teve até outras vezes aqui no Observatório, falando justamente sobre a questão do abuso sexual infantil, da pedofilia. Sua opinião sobre esse cadastro? Então, primeiramente, eu vou começar discordando totalmente da doutora. Eu acho que sim, tem que ser público. A gente já existe um cadastro nacional de estupradores de forma sigilosa e concordo com a Aline que basta a gente pegar esse cadastro e jogar todo esse cadastro a público mesmo. Vocês sabem por que a senadora Margarete criou esse projeto de lei? Vocês sabem? Não. Foi exatamente por um crime que aconteceu lá na cidade de Sorriso, vocês vão lembrar, daquele estuprador, que era pedreiro, que entrou na casa, estuprou as 3 vítimas e matou as 4. Então, foi uma chacina, né, o que ele fez.
E aí, o que aconteceu? Esse cara foi lá, estuprou e matou uma família inteira, né? E esse cara foi preso, né? Ótimo, isso, ele foi preso. Só o que a gente tem que pensar? Se esse empresário, esse construtor, pudesse consultar que esse camarada ele já tinha cometido crimes sexuais, que era o caso dele específico, não contrataria esse cara. E isso que a Aline trouxe, isso cabe exatamente nas escolas, porque o abusador, ele quer estar exatamente onde tem criança. A gente tem falado muito isso nas nossas palestras. Aonde tem criança, tem pedófilo. Ele vai procurar lugares aonde tem criança. Teve um outro caso recente também, se eu não me engano, foi em Vitória, de um professor de uma escola infantil que ele abusou de mais de 11 alunos. Também tinha passagem pela polícia de estupro de vulnerável. Então, eu acho que nós, como cidadão de bem, a gente fica muito à mercê de um cadastro sigiloso que protege somente o abusador, não protege a vítima. Eu rodo as escolas de Belo Horizonte, de Minas Gerais, fazendo palestra para as crianças, e quem dera se todos os lugares a gente pudesse ter esse acesso, né? Será que aquele porteiro não é um estuprador? Será que aquele cantineiro ele não é um pedófilo? A gente tem, quem dera se a gente pudesse ter essa segurança, né, de colocar nossos filhos na escola e saber que lá ele está seguro porque foi feito uma análise e todas as pessoas que estão lá não têm passagem pela polícia por crimes sexuais contra a criança. Aí ficaria fácil, seria deixar com que as escolas tivessem acesso a esses cadastros, porque eu pergunto, essas pessoas também têm mãe, também têm filhos, também têm crianças. Como é que ficam os familiares dessas pessoas? Até porque a nossa Constituição garante o direito ao esquecimento. Quando o sujeito termina de cumprir a pena, acabou qualquer registro a respeito disso. A obrigação do Estado era ter tratado esse sujeito. Mas o problema é que tratamento psicológico, tratamento psiquiátrico, tratamento através de remédio, para que ele não continuasse com essa violência exacerbada que ele tem. Mas o Estado não faz nada disso. E eu não acho que o abusador para, né? Ele foi lá e cumpriu a pena e muitas das vezes, o que acontece? Ele vai ser solto, Fernanda, porque lá não tem criança. Na cadeia não tem criança. Então ele vai ser solto porque ele está fazendo ele teve um tratamento legal lá e rapidinho o advogado vai conseguir tirar ele. E quando tirar ele, será mesmo que se ele fizer um tratamento com psicólogo, com psiquiatra, ele vai parar de abusar a criança? Alguém tem que vistoriar o tratamento não dele. Vai, até não a castração química que toma uma medicação, né, pra inibir tudo, desejo. A Silvana até teve uma fala no Conversa de Redação, quando foi tratado um assunto de um estuprador, que ela falou assim, mas aí ele vai enfiar o dedo, vai enfiar outra exatamente, coisa, concordo. vai usar um objeto. Então, assim, gente, é uma situação, assim, desesperadora. É muito difícil. O abusador, ele não abusa só com o órgão genital dele, né? Ele abusa de várias formas. Eu concordo em relação a isso, mas eu não hoje, né, lidando diretamente com crimes sexuais contra a criança, eu não consigo imaginar e não consigo aceitar que a questão da pedofilia é uma doença. Porque eu penso assim, doença você trata, criminoso você prende ou sabe lá o que pode acontecer com ele. Então, eu não aceito essa visão que o pedófilo ele é um doente, ele deve ser tratado. Não, ele é um cara que deve ser isolado da sociedade. Ele não tem que estar perto de criança. E a gente encontra eles em todos os lugares. Recentemente também teve um caso de uma criança que estava numa igreja. Ela foi ao banheiro sozinha, a mãe deixou, porque é uma criança de 8 anos. Chegou lá, tinha um abusador. Eu vou seguir para outro tema aqui. Vou só falar que é uma doença. Eu, né? Acredito, defendo a ciência que é uma doença, como também psicóloga e defensora aí da questão da saúde mental. Mas vamos passar rapidinho para um outro tema que tem a ver com isso também. Nós vamos voltar a falar aqui de abusadores de crianças e adolescentes. O ex-príncipe britânico, né, Andrew, irmão mais novo do rei Charles, foi preso essa semana passada, sob suspeita de má conduta no exercício do cargo público. A prisão ocorre após a polícia ter informado que está avaliando uma denúncia sobre suposto compartilhamento de material confidencial pelo ex-príncipe com o criminoso sexual Jeffrey Epstein. Os vínculos entre Andrew e Epstein estão há anos sob investigação. Imagens publicadas pela imprensa na época mostravam Andrew na mansão de Epstein, em Nova York, em 2010, ao lado de uma jovem, dando origem a uma série de questionamentos sobre o quanto o então príncipe sabia a respeito dos crimes cometidos pelo bilionário americano. Esse caso de Jeffrey Epstein já tem documentário para quem quiser assistir. É uma coisa absurda, é uma rede
de tráfico de mulheres, de pedofilia e de vários crimes de abuso que envolvem mulheres de vários países, inclusive tem nome de brasileiras, e que funcionou durante muitos anos, envolvendo políticos, grandes nomes da política internacional. Então, assim, e esse ex-príncipe, que virou ex-príncipe porque apareceram as denúncias, também se beneficiaria dessa rede aí de pedofilia. É mais um caso exposto e que a justiça vem acontecendo de forma tardia, mas acontecendo. Exatamente. Você acompanhou um pouco esse caso? Acompanhei. Hoje mesmo de manhã, eu estava assistindo alguns casos, inclusive envolvendo uma brasileira. Ela deu um depoimento para um jornal e ela falando, né? Quando ela foi... Ela é de Belo Horizonte, inclusive. Até anotei o nome dela aqui, ó. Marina Lacerda. Ela nasceu em Belo Horizonte e aos 7 anos ela foi para Nova York junto com a mãe. Chegando lá, a mãe conheceu uma pessoa que era que ficou o padrasto dela, e esse cara também abusou dela dos 7 aos 12 anos de idade. E logo depois ela conheceu o Epstein. Eu também sempre travo na Epstein. Ela conheceu ele e aí começaram também os abusos sexuais, né? Ela relata que a primeira vez que ela foi na casa dele, ele só pediu ela para tirar a blusa. E acabou. Quando ela voltou pela segunda vez, já pediu para tirar o sutiã. E aí foi e começou os abusos. E ela fala também que era muito fácil dele formar essa rede, porque que sempre tinha crianças e mulheres lá. Porque ele sempre dava mais dinheiro para quem trouxesse uma amiguinha na próxima vez que ela retornasse lá. Então, esse caso parece que quanto mais você vai pesquisar sobre ele, você encontra coisas horrorosas, né? Ô, Silvana, e uma outra coisa, ele tinha certeza que ele nunca ia ser punido, né? E ele não suportou, porque ele se matou, o Jeffrey. Esse é perigoso, esse príncipe cometeu alguma coisa também aí. Mas a justiça lá aconteceu. Porque às vezes a gente pensa assim, tem muitos casos no Brasil que a gente espera a justiça e que prescreveu, não sei se lá tem isso. Tem, prescrição existe no mundo inteiro. Então, assim, aqui já tem vários casos que a gente busca justiça e que já passou e que não vai ter justiça. Eu estava vendo As Mães de Jacari, né, que foi um caso que aconteceu no final da década de 80, início de 90, que o ano passado que as mães receberam a certidão de óbito das 12 crianças que foram sequestradas de um sítio, né, a suspeita é de milícia, e nunca teve justiça. E esse, pelo menos, a gente está vendo alguma coisa acontecer. Pois é, mas se a gente for comparar, no Brasil a gente tem uma atuação até muito rápida em relação a esses fatos. Hoje, em relação às camadas mais altas, que eram aquelas que a gente não tinha, né, que não chegava, hoje já se chega, e hoje a repulsa da sociedade em todos eles, inclusive as esposas, né, hoje não se submetem a isso, elas colocam a boca no trombone, porque antigamente não punha. Ficava com tanta vergonha que deixava ali marido abusador, né? Ficava que trem. E hoje não, hoje a gente já vê que a gente tem uma punição maior. Nesse aspecto, no Brasil, eu vejo uma certa vantagem, tá? Porque tudo dá problema. A gente vê o caso do Vini Júnior que teve aí. Se isso fosse aqui, o cara estava preso na hora, não tinha esse trem do juiz continuar jogo, o pau tinha quebrado naquele trem lá. Então tem determinadas coisas aqui que a gente funciona. Lembra do tal de Jean Charles de Menezes, que pulou uma catraca lá no metrô, eles apagaram ele, ficou por isso mesmo também. Então a gente tem muito hábito de elogiar a justiça dos outros e não perceber a nossa, né? O pessoal tem agido, a atuação ela tem sido melhor mesmo. Agora, é dureza, né? Porque o sujeito é príncipe, o sujeito viveu assim, nababescamente, nos melhores lugares, teve acesso às melhores formas de educação, de tudo, e o sujeito num negócio desse. Aí realmente, se ele resolvesse seguir o outro lá, era uma boa coisa que ele faria e daria um refresco pra gente. Mas o que eu penso disso é que precisa ter exemplarmente punição a respeito disso. Aline, o irmão lá, o Charles, né? O rei falou que, tipo assim, seja feita a justiça. Pois é, pela primeira vez, né? Porque a família real costuma se fechar ali, a gente não fica sabendo de nada, né? Ele mesmo já teve caso com a Camila antes de casar com ela, né? Antes da morte da princesa Diana. Eu acho, Fernanda, tem aquela frase, né? Nem todo homem, mas sempre um homem, né? E a gente fala, não é sobre poder aquisitivo, não é sobre título, é sobre estrutura de poder. É o homem achar que ele pode fazer com a mulher o que ele bem entender, né? Abusar do nosso corpo. Eu tô satisfeita que essa investigação está andando e mais satisfeita ainda pelo príncipe, o rei Charles, né? Falar que ele quer
que isso se aprofunde e descubra aí até onde o irmão dele está envolvido. Gente, infelizmente, o Observatório chegando aqui no final. Queria agradecer muito as opiniões, a colaboração. Acho que enriquece para quem está ouvindo o Observatório Feminino. Obrigada, Dai Dias, empreendedora social. Obrigada a você, Fernanda. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Silvana Lobo, mais uma vez, muito obrigada. Eu que Defensora agradeço. Pública. Super bom dia para todo mundo aí, bom domingo. Aline. Bom dia, Fernanda. Bom dia, gente. Adorei essa conversa de hoje e semana que vem a gente está de volta. Semana que vem, então, gente, de novo por aqui, nosso encontro de todo domingo. E aproveitem bem aí a semana, uma excelente semana para vocês.